Querido, graça e paz, Deus te abençoe. Eu chego até você nessa noite de quinta-feira, através dessa mídia que para mim ela é nova, mas convicto de que o bom Deus, na sua infinita misericórdia, tem cuidado de mim, tem cuidado de você, tem cuidado da sua família. Eu quero ler contigo uma passagem que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Filipos. Essa carta tem falado muito comigo nos últimos anos. A Escritura ela é repleta de exemplos para nós sobre o contentamento. Mas está cada vez mais comum o descontentamento. E nós vivemos uma geração descontente. Descontente consigo, descontente com as coisas, com as pessoas, com a política. E o descontentamento é algo enraizado no coração humano. E eu entendo pela palavra de Deus que os processos de transformação que nós passamos como evangélicos, como cristãos, como o povo da Bíblia, são processos de transformação, são processos nobres. E você há de convir comigo. O coração humano, segundo o profeta Jeremias, o coração humano é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem eu com meu coração? Como eu observo no pastorado que os meus irmãos se enganam com seu próprio coração. E isso dito, me faz refletir também nos exemplos na Escritura que temos de cristãos que vivem uma vida descontentes, com tudo ao seu redor, para manifestarem um mínimo de contentamento. E isso tem ardido no meu coração nesses dias onde estamos de quarentena. E eu me lembro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que se encontrava aprisionado. Diz a Escritura, quando escreve a carta aos Filipenses, que ele trabalha muito com aqueles irmãos a expressão contentamento que nós entendemos como alegria, 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 alegria. E contentamento cristão não tem nada a ver com a alegria das emoções, com a ausência de problema, com a ausência de adversidade, com a ausência de portas que se fecham. Não. O contentamento cristão, ele é algo interior. Por Cristo, e que de alguma forma o grande obstáculo para que esse contentamento se manifeste é o nosso eu. Já disse João o Batista, ao observar o Cristo, importa que Cristo cresça e que eu diminua. Eu vejo como o meu eu, a minha natureza, ela é tendenciosa, ela é forte. Vejo isso nos meus filhos, vejo isso no meu relacionamento com a minha esposa. E, querido, sem sombra de dúvidas, eu sou desafiado como você a morrer para mim mesmo, a levar como discípulo de Jesus a minha cruz. E Cristo, ganhando dia após dia mais e mais do meu coração, tem transformado, Pai, a minha vida, a vida de muitos, por infinita misericórdia, não é porque somos bons. Mas vamos ao texto. Diz o apóstolo Paulo, e eu estou lendo a versão de Eugene Peterson, a mensagem, no capítulo 4. A partir do verso 10 e 14, Paulo diz assim: eu estou alegre em Deus, mais do que vocês imaginam, porque vocês mostram uma vez mais que estão preocupados comigo. Claro, eu sei que estão orando ao meu favor. Eu sei que vocês estão pensando em mim.
vocês não apenas tinham tido a chance de demonstrar o amor a mim. De fato, pelo que me consta, disse nosso irmão Paulo, eu não preciso de nada. Não preciso de nada. Já aprendi a estar contente, a despeito das circunstâncias. Na Bíblia Revista e Atualizada está dito: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito, com pouco. Encontrei a receita para estar contente. Com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as minhas mãos vazias. Onde eu estiver, com o que tiver, eu posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. Não quero dizer, ó Filipenses, que a ajuda de vocês não significa muito para mim, porque foi algo belo a ajuda de vocês com os meus problemas. Irmãos, nós tiramos alguns princípios desta passagem bíblica para o nosso coração. O primeiro princípio é que a alegria de um cristão ela é ultra circunstancial. Depende das circunstâncias. Ela não depende se as portas estão escancaradas, se as portas estão abertas. Ela não depende se estamos sadios ou enfermos, se temos o recurso financeiro ou não. Ela não depende disso. Diz o texto sagrado que Paulo diz: a minha alegria é em Deus, mais do que vocês imaginam. Porque vocês mostram preocupação comigo e estavam orando ao meu favor. Por isso, guarde no seu coração nesses dias de quarentena que a nossa paz e a nossa alegria, o nosso contentamento, ele não depende da circunstância. Não depende do que temos, mas depende do que somos em Cristo. Uma outra verdade também que eu trago ao seu coração com este texto, esta expressão dita na Bíblia Revista e Atualizada, que eu gosto muito e acredito você também, aprendi. Como é difícil aprender. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Eu confesso a vocês que em muitas áreas da minha vida o aprendizado não foi fácil. Me lembro dos meus pais me conduzindo desde pequeno para a escola, trabalhando comigo, me instruindo, me disciplinando, para que no caminho eu me tornasse um homem. E o aprendizado não é da noite para o dia, não é automático, não se aperta uma tecla e aprendeu. Não. O aprendizado é algo diário. É uma obra, como disse o poeta Estênio Márcios, é uma obra de tapeçaria. É uma obra de tapeceiro. Porque o tapeceiro, ele é um grande artista. Ele faz o seu trabalho, como diz a letra da canção. Vai fazendo o seu trabalho como um poema divino. E essa obra, irmãos, de tapeçaria que Deus tem feito na vida da igreja, na vida dos cristãos, ela é uma obra que, segundo Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. E você é a igreja. Você, com mais um, você é a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Como disse uma outra canção de um irmão chamado Daniel de Souza, nós somos corpo. Somos os pés, as mãos, os olhos. Levamos o evangelho a comunidades, a aldeias, cidades. Mas nós somos estes membros espalhados por esse planeta que carregam na mente o selo
do Cordeiro. Fomos salvos. E por isso podemos assim pensar: aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Talvez você, querida amiga, querido amigo, esteja enfrentando circunstâncias adversas, preocupações normais, medos e pavores. Mas nesta noite o Senhor te coloca diante desta passagem, ou neste dia, diante desta passagem bíblica e diante deste servo do Altíssimo, que traz à sua memória aquilo que pode te dar esperança pelo Evangelho. É o Evangelho que deve direcionar a sua vida. Não é as mídias, não é as informações sobre o planeta. Não, 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 não. A nossa mente precisa estar colocada em Cristo. Porque em Cristo, este vírus passa a se tornar pequeno. O maior problema do homem é o pecado. É o pecado que separou o homem de Deus. Este vírus não tem vacina para ele a não ser o sangue de Jesus. Este vírus chamado pecado não tem solução em nenhum ambiente bioquímico. Não há uma vacina que nós estamos aguardando chegar até nós. Não. O vírus do pecado só há um remédio. E este remédio reside naquele que disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus Cristo. E eu proclamo a você nessa noite Jesus Cristo. Não a igreja, não a imperfeita igreja visível. Eu proclamo nesta noite Cristo. Cristo que potencializou o apóstolo Paulo a dizer, a estar contente a despeito das circunstâncias. Para nós começarmos a pensar em concluir, diz Paulo assim: eu fico satisfeito com muito ou com pouco. Como que você lidar? Como que você lidar quando há o pouco? Diante do muito, como você reage? E diante do pouco? Diante da fome, como você reage? E diante de estar alimentado? Diante das mãos cheias e diante das mãos vazias? Como nós reagimos? Ele pode dizer assim: onde eu estiver e com o que eu estiver, eu posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim. É Cristo. E isto dito, meu amado irmão, minha irmã, eu deixo ao seu coração então 2 presentes de Deus para que tenhamos uma excelente noite. O primeiro é que em Cristo todas as circunstâncias adversas são vencidas, porque somos corpo, somos igreja. E a última verdade que este texto nos mostra de maneira singela nessa devocional é o aprendizado que eu tenho que lhe dizer. Não é automático, não é assim, não há graduação, não tem diploma, mas é diário. Não são poucos as mulheres que estão aprendendo novamente, através do contato mais próximo esses dias com o seu esposo, a serem boas donas de casa, hospitaleiras, sensatas. Homens estão sendo despertados para questões da família, para olhar para sua esposa com um olhar de um homem que realmente a ama e não a acostumou com o amor, mas um amor em ações e práticas nobres. Nesses dias onde Deus fala para tudo, nós estamos revendo valores. Não são poucos os crentes,
Não são poucos os cristãos, não são poucos os discípulos que estão dizendo assim: eu estou com saudade do lugar de reunião, do lugar de culto, do templo. E vão dar muito mais valor daqui para frente a esse local, ao ajuntamento, a estar junto com outros irmãos. Não são poucos aqueles que estão sendo filho na vida da sua filha, no abraço na esposa. Não são poucos. E eu louvo a Deus por isso. Isso é aprendizado. É um aprender a viver com. E eu gostaria de, nesta noite, orar com você. Eu não quero orar por você, mas orar com você. Com você porque eu sei que o seu amém, ela realmente faz a diferença diante dos propósitos eternos de Deus. Somos todos, de maneira universal, sacerdotes. E eu convido você, aonde você está, a parar um pouquinho. Se você pode fechar os seus olhos. E nós vamos orar, dando graças a Deus por ter nos colocado frente a frente e nos dar a oportunidade de nos abençoar virtualmente com falas espirituais, conferindo coisas espirituais com espirituais, como disse também o irmão Paulo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, rogando a este Deus, a esse Pai de amor, que encha o nosso coração dessas duas verdades. A verdade do contentamento me faz ver as circunstâncias de maneira diferente. E a beleza da verdade do contentamento me leva ao caminho do aprendizado, o aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Pai de amor, obrigado. Obrigado por essa mídia, obrigado por esses irmãos que pararam um pouco os minutos do seu viver para refletir, ó Pai, nas verdades que muito têm alimentado o nosso coração. Obrigado pela vida cristã que o Senhor teimosamente insiste conosco em nos ensinar, em nos conduzir para o caminho do aprendizado. Obrigado. Eu rogo por esse homem e por essa mulher que tem aprendido contigo, através do próprio descontentamento do coração, a necessidade de um contentamento em Cristo. Obrigado, Senhor, porque aprendemos com as Escrituras aquilo que o Teu Filho nos ensina, que é ter pausas na vida, que é fazer da solidão caminhos de solitude e que é ter contentamento em toda e qualquer situação, porque tudo passa pelo nosso olhar, como o Senhor nos disse em Jesus Cristo, que os olhos são a lâmpada do corpo e que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Que o Senhor, pelo sangue de Jesus, nos perdoe as nossas falhas e pecados e nos ajude a passar por esse período tendo a mente de Cristo. Da mesma forma que Paulo atravessou aquele processo, nós também queremos muito, ao término de tudo isso, ter uma grande lição de gratidão em nosso coração. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Amanhã, permitindo Deus, nós faremos novamente uma live. Ore pelo Brasil. Ore não só pelas suas causas particulares. Ore pela nação brasileira, pela liderança ao qual nós estamos submetidos. Ore, porque orando pelas autoridades constituídas, nós encontraremos também, como diz a Escritura, nós teremos a paz. Que Deus abençoe o nosso país, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.